Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje com o meu grande amigo Wilson Nakamura. Tudo bem, Wilson? Como é que você está? Tudo bom, Edson. Um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer todo meu. Quanto tempo? A última vez que a gente gravou um episódio foi durante a pandemia ainda. Ah, é? Tinha até me esquecido disso. Foi durante a pandemia, faz tempo. Mas é pelo Zoom ali na sua casa. Que bom, acabamos de almoçar agora, tá? Esse episódio está sendo gravado hoje, dia 7 de junho, né? Sim. Wilson, por favor, se apresente. Quem é o Wilson Nakamura? Ok, então, eu sou professor do Mackenzie atualmente, sou professor de graduação, de pós-graduação. Na verdade, eu trabalho no programa de pós-graduação em administração de empresas do Mackenzie, onde nós temos lá os cursos de mestrado e doutorado. Eu sou da linha de finanças, né? Na verdade a linha chama Finanças Estratégicas. Então é isso, lá no Mackenzie eu dou aula para graduação, mas me dedico bastante também à pós-graduação, ministrando aulas, orientando os alunos de mestrado e doutorado e fazendo pesquisa, né? Como professor de pós-graduação, a gente assim, digamos assim, nós somos obrigados, né, a fazer pesquisa, publicar os nossos artigos em boas revistas. Eu até prefiro dizer que nós não somos obrigados, a gente faz pesquisa porque a gente gosta também. É isso que eu ia falar, se isso é obrigação, você faz com muito gosto. Exatamente. Né? O Wilson ele é um cara modesto, é um medalhão das finanças no Brasil, entendeu? Tem uma lista de finanças com professores, acadêmicos, maravilhosa e tal. Tem vários programas que ele vem fazendo com os alunos dele, tanto é que o nosso mote hoje é falar um pouco para esses alunos, para essas pessoas que querem ingressar no mundo das finanças também. É um medalhão das finanças. E foi uma das pessoas que abriu as portas para o mundo acadêmico para mim, que eu sempre agradeço até hoje. Tá certo? Meu amigo Wilson Nakamura, começando um pouquinho, aproveitando nossa experiência de professores, né, também, a gente vê muito jovem olhando o negócio de finanças na internet. Tem muito conteúdo hoje de finanças na internet. Aí tem muita gente, mas eu quero então ir fazer uma carreira no mercado financeiro, eu quero trabalhar. E aí a gente vai aproveitar hoje para fazer um episódio falando um pouquinho sobre isso, para quem gosta de mercado financeiro, para quem gosta de investimentos e até que gosta tanto que quer até vir estudar sobre isso, fazer administração, economia e tal. E aí, o que tem no mercado para quem quer fazer finanças? As pessoas podem ser o quê? O que elas podem fazer? Então, Odissão, você falou do mercado financeiro, mas talvez seja interessante ressaltar que uma jovem que quer trabalhar com finanças, ela tem múltiplas alternativas no mercado. Uma delas é trabalhar no próprio mercado financeiro, mercado de ações, mercado de renda fixa, derivativos, etc., bancos de investimento, né? Mas tem também uma oportunidade bem interessante de fazer carreira em empresa, né? Olha. Toda empresa, seja ela grande, média... Abre bastante o leque, né? Exatamente. Toda empresa grande ou pequena, ela precisa ter profissionais de finanças trabalhando dentro delas. E eu, por exemplo, fiz a minha carreira profissional, antes de me envolver tão fortemente na área acadêmica, no mundo corporativo. Eu fui profissional de finanças em empresas, ocupei vários cargos, né? Então a minha preferência sempre foi trabalhar mais em empresa, na área financeira, mas dentro das empresas. Tá. Então tem mercado financeiro, tem o mundo corporativo, onde dá para fazer uma carreira bem bacana em finanças, e tem também o mundo das consultorias. Um jovem que gosta de finanças, uma jovem que gosta de finanças pode também resolver fazer carreira numa dessas grandes consultorias do mercado ou até em consultorias menores. Que, aliás, é até um leque também, às vezes você estava falando de finanças estratégicas, até para dentro de uma consultoria de negócios de estratégia, tem lá um negocinho que precisa de finanças, né? Tem uma conta para fazer, um valuation, tem alguma coisa que tem que fazer, né? Com certeza, com certeza. Né? Então, quando a gente fala de consultoria, tem as Big Four, por exemplo, né? Que contratam jovens profissionais, né? Jovens recém-formados, né? Muitas vezes. Tem também essas consultorias que são menos voltadas para finanças,
assim, tem uma pegada mais estratégica, né? Tipo a McKinsey, por exemplo. Tá. Tem a BCG, tem outras por aí, né? A Bain, né? Bem, Então, também é uma oportunidade de fazer carreira, mesmo que seja relacionado a finanças, né? E tem outras consultorias menores por aí, né? Certo. Especializadas em finanças, que normalmente atendem mais até o mercado de empresas não tão grandes, empresas médias, eventualmente pequenas. não, tem bastante coisa. E mesmo empresa, né? Controladoria, você pode ficar na parte de planejamento estratégico, você pode ficar na contabilidade, Sim, você pode... Tem uma série de áreas que você pode trabalhar. Sim, auditoria. Orçamento, auditoria, Sim, tem sim. várias. Lá no você dá aula na graduação também, né? Sim. E você vê muito aluno, pessoal procurando o que geralmente? O que mais desperta a atenção dessas pessoas? Olha, os alunos que estudam administração, economia principalmente, estão interessados em finanças, eu noto claramente que existe uma certa preferência por trabalhar no mercado financeiro. Olha só. E dentro do mercado financeiro existem várias Só quer ficar aqui alternativas. na Faria Lima, né? Mais ou menos isso. Dentro do mercado financeiro tem várias alternativas, mas o que parece assim fascinar mais os alunos é trabalhar em banco de investimento, né? Que Parece. talvez é onde se paga melhor. Né? Provavelmente o cara está pensando assim, olha, tô vendo ali, tem uma recompensa grande, né? Exatamente. Muito sacrifício, mas a recompensa é grande, né? Mas acho que vale a pena destacar que, logicamente, é possível fazer uma carreira brilhante trabalhando num banco de varejo. Não precisa ser banco de investimento. Né? Nos bancos de varejo dá para fazer uma bela de uma carreira, principalmente porque os bancos de varejo são muito grandes. Sim, né? sim. Se Você a pode gente migrar de áreas, né? Se a gente pensar em Itaú, Bradesco, Santander, etc., são bancos muito grandes que te oferece várias oportunidades dentro do próprio banco, né? De você mudar de área, E progredindo na carreira, né? E tem uma coisa que é engraçada na carreira também, né? Já passamos por isso, né? Que você estuda pensando em chegar a algum lugar. Eu quero ir para lá. Mas aí, quando primeiro o estágio que aparece, ser contratado, não é aquilo. Sim. Mas como você já está ali, você já começa a fazer, você já começa a ter um background ali com aquilo, né? Você já começa a criar aumentar, melhorar o teu ativo, vai melhorando o teu ativo. Depois você tem um custo, aí depois você tem um custo de oportunidade. Sair daqui significa ter que recomeçar, largar um pedaço do meu estoque de ativo. Então, de repente, aí você fica naquela mesma toada, né? Sim. Aí acaba mudando de empresa, mas continua no mesmo setor, no mesmo tipo de atividade, né? Exatamente, é por aí mesmo. Você fica assim, eu quero chegar lá, mas não necessariamente, né? E porque você falou, e às vezes você descobre que é muito gostoso, né? Sim, sim. Exatamente. Além dos grandes bancos, né, que são bastante conhecidos aqui no Brasil, tem também os bancos médios, né? Tem vários bancos médios aqui no Brasil que contratam, logicamente, jovens, né, que querem trabalhar com finanças. Também acaba sendo uma ótima oportunidade de fazer carreira, né? Tem as corretoras também, né? Certo, que é um ramo que cresceu bastante. Né? Algumas ligadas a grandes bancos, outras não. Sim. Tem as assets, né? Também é um local que muitos jovens querem trabalhar numa asset independente. Também virou meio que um sonho de consumo, né? Exatamente. Pode ser numa asset também ligada a um grande banco ou pode ser uma asset independente. Você conhece melhor do que eu esse mercado. Quem dera. Então, é uma oportunidade bem interessante, né? De você aprender aí a operar no mercado de ações, a gerir carteiras, analisar empresas, títulos, enfim. A carreira tem bastante opções, né? Finanças, né? Te abre um leque bem grande. Agora a pergunta, eu tenho duas perguntas, vou fazer a primeira, sobre soft skills. O que você acha assim? Tem que ser bom de conta, só isso? Sim. Então, antes de falar de soft skills, eu queria aproveitar a oportunidade. Nós que somos professores, né, Hudson? Somos educadores, né, vamos dizer assim. Acho importante destacar, principalmente para o público jovem que estiver assistindo esse vídeo, esse podcast, né? Posso dizer assim. Então, quem estiver escutando, assistindo, acho que é importante dizer o seguinte, que a base do sucesso profissional em qualquer área é o conhecimento. Antes de mais nada, o jovem que quer prosperar na sua carreira, na sua vida profissional,
ele tem que primeiro adquirir muito conhecimento. E a melhor época para adquirir muito conhecimento é fazendo a faculdade. Então você tem que aproveitar aquele período da faculdade, mesmo que você trabalhe durante o dia, faça a faculdade à noite, não tem problema. Procura se dedicar o máximo possível aos estudos. Você deixa o WhatsApp no bolso, né? De preferência, porque quanto mais conhecimento você adquirir, mais chance você tem de, primeiro, conseguir um bom emprego e depois progredir na carreira. Na minha vivência profissional de muitos e muitos anos, e eu acho que você também deve concordar comigo, o grande motivo pelo qual as pessoas progridem na carreira é pelo seu conhecimento. Com certeza. Tudo bem, relacionamento é importante, habilidades políticas, digamos assim, né, também são importantes, mas sem dúvida alguma, na área de finanças em particular, quem tem mais conhecimento técnico acaba sendo mais reconhecido. Né? E acaba tendo, consequentemente, mais oportunidades. Eu gosto de pensar nisso, pensando em investimento de curto e longo prazo. Se você não tem conhecimento, dificilmente você vai conseguir, no longo prazo, entregar as coisas que você precisa. Sim. Porque a gente, no fim das contas, a empresa tem que resolver problema. Sim. Você tem que criar problema no sentido de, ter um desafio, um obstáculo, que pode ser crescimento, e eu preciso superar esse obstáculo para crescer. Eu preciso arranjar condições da empresa crescer. Conhecimento é fundamental. Sim. Assim, você pode conhecer gente, vai ajudar e tal, mas se você não tiver conhecimento para propor ou criticar o que lhe é proposto, você vai entrar em roubadas. Sim. Então, no longo prazo, o conhecimento vai fazer a diferença, que o relacionamento não vai resolver o problema. Sim. Ele pode ajudar. Sim. Agora, no fim do dia, se você não tiver o conhecimento, acabou. Sim. O conhecimento, você falou muito bem, né? O conhecimento te dá condições de ter boas ideias, bons insights, até ser uma pessoa mais criativa, né, na minha opinião. Mas além disso, e talvez mais importante, quem tem mais conhecimento tem mais capacidade de resolver os problemas, né, do lugar em que você trabalha, né? Sim, concordo plenamente. E é isso que as empresas querem, né? Que é contratar pessoas, profissionais e executivos que consigam resolver os problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, isso que eu tenho notado, principalmente dos mais jovens, as pessoas estão com pouca paciência, muito imediatistas, e aí atrapalha, na minha opinião, e um pouco de superficialidade. Como é que você falasse um pouquinho do que a gente tem, do que você tem visto, não falar de nós porque eu posso te influenciar, o que você tem visto em sala de aula? Porque eu acho que são coisas que acabam atrapalhando o conhecimento. Porque adquirir conhecimento é que nem fazer dieta, é que nem fazer musculação. Para dar resultado tem que passar um período de sacrifício, né? Sim. Como é que você vê isso? Na verdade, o que eu gostaria talvez de dar é uma dica, né, para um jovem estudante que está fazendo faculdade, ou até mesmo que está fazendo uma pós-graduação já, né? Continua sendo estudante, né? De alguma forma. Continua mesmo, exatamente. Então, a grande dica que eu daria para esses jovens é se dedicar aos estudos pessoais, entendeu? Que é uma coisa que parece que virou fora de moda, né? Então, as pessoas às vezes acham que assistir aula significa estar estudando. Mas assistir aula é só uma parte do processo educativo, né? Verdade. Na verdade, quem quer dominar um assunto, quem quer consolidar, né, um conhecimento sobre determinados temas, precisa, tudo bem, assistir aulas, né, receber boas orientações, né, de pessoas que têm mais conhecimento do que ela, mas, além disso, e principalmente, se dedicar aos estudos pessoais. Né? Ou seja, parar, sentar, estudar e tal. Exatamente. Comprar livro, né? É um trabalho solitário, é um trabalho que não tem nenhum, como é que se fala? Ninguém está te observando, né? Estudando em casa, no seu quarto, no seu escritório, mas é o que mais funciona do ponto de vista de você adquirir conhecimento. Verdade. Que, na verdade, você está se preparando profissionalmente, né? Ao você estudar, através dos livros, através de outros materiais,
você está se preparando para se tornar um profissional mais qualificado. Muito bem, mas é pura verdade, é pura verdade, é pura verdade. É proporcional, né? Você gasta mais tempo estudando, você aprende mais. Sim, sim. Agora é um problema, né? Porque você está lá na sua casa à noite, no fim de semana, você se propõe a estudar um livro de finanças, né? Digamos, por exemplo, né? Só que você está sempre com o celular do seu lado, né? Então esse que é um problema, né? O problema é que com o celular do seu lado você fica muito tentado a ficar vendo o que tem lá no celular ao invés de pegar um livro e ler dois, três capítulos. Pega esse negócio, bota o livro aqui e fica lendo o livro, né? Em vez de ficar vendo o TikTok, né? Exato. Já começa por aí, né? Na minha opinião, estudar é melhor através de livros em papel. Pode parecer um pouco ultrapassado, né? Para essa geração também, né? Pra gente, né? Pra quem é mais jovem, talvez seja mais fácil, né? Eu também tenho dificuldade de pegar um manual de finanças. Tipo, pegar o livro do Ross, só para dar um exemplo. Aqui, ou no computador para estudar, eu não consigo. Então. Mas pode ser geração, né? Não sei. Eu também não consigo. Eu acho que também o jovem, se ele analisar bem, ele vai perceber que através do livro em papel, ele consegue estudar e absorver melhor aqueles conhecimentos. Mas na minha opinião. Você sabe que você vai ser da mesma geração, mais ou menos, né? Antigamente, quando você ia para aquelas aulas, né? Chegava na aula, todo mundo tinha um manualzão, ou seja, de economia, todo mundo tinha um manualzão, né? Aula de introdução à economia, você chegava lá com Rossetti, chegava com alguma coisa assim, chegava com... Hoje em dia ninguém chega mais com livro em aula. É muito difícil, né? Infelizmente, ver um universitário com um livro embaixo do braço. Né? É difícil, né? Mas tem na biblioteca. Pô, parabéns, você consegue ler esse livro na biblioteca, na digital, parabéns. Realmente pode ser, mas pode ser geracional, né? Mas geracional não. Eu recomendo os jovens a se acostumarem a estudar através dos livros em papel. Em papel, né? Ficar ali, ainda mais sendo uma leitura mais técnica. Não é um romance, né, que você está lendo, né? É um livro de finanças, tem muitas fórmulas, muitas tabelas. Se for traduzido, você avança nas páginas, depois tem que voltar algumas páginas para trás. Então, nesse processo todo, o livro em papel me parece mais adequado. Não, para livro técnico eu não consigo. Para livro técnico, para mim, tem que ser papel também. Você ficar ali, o que você falou é fundamental. Você tem que voltar. Quando você tem que voltar, você tem uma memória visual, né? Isso estava na página, aí você volta 6 páginas para trás, está ali o negócio. Sim. Né? Aí você bate o olho, está aqui no meio da página. Sim. O digital não tem memória posicional, né? Você não perde a memória posicional. Sim, que faz uma diferença. Tem livro que eu não pego, às vezes, há um ano, vou tirar uma dúvida. Eu abro o livro, no capítulo tal, já isso está mais ou menos no meio do capítulo. Dentro daquela. Está nessa página, eu sei que está mais ou menos por aqui. Está ali a informação que eu preciso. Essa memória posicional você não tem com o digital. Sim. Viu, Odisson, o roteiro que eu considero ideal para um jovem universitário que quer ter um bom desempenho nos seus estudos, bom, em relação às matérias, né, que ele está cursando a cada semestre, a cada aula ele tem que saber que assunto vai ser tratado naquela aula, ok? Em geral, os professores passam essa programação, né, para os alunos. Em tais datas a gente vai tratar de tais assuntos. Então o que o jovem deveria fazer é o seguinte: antes da aula, ler sobre aquele assunto, ler as páginas do livro que o professor já mais ou menos indicou, né, que está relacionado àquele assunto. Lê antes, né, assiste a aula, aproveita a aula da melhor maneira possível, né? E depois da aula, volta a reler aquele assunto, entendeu? Para consolidar os conhecimentos sobre aquele assunto. Esse é o mundo ideal, né? Do ponto de vista de um jovem que quer, digamos assim, ter o melhor aproveitamento possível dos seus estudos. Ou seja, eu sei que é difícil, né, fazer isso, né? Até para quem trabalha, né? Quem trabalha fica cada dia mais complicado, né? Porque também tem uma coisa, né? Mas faz no fim de semana, então, entendeu? Não, quem trabalha durante o dia e estuda à noite,
tudo bem, não vai ter muito tempo para fazer essas leituras pós-aula ou pré-aula, né? Então faça no fim de semana. Mas é o que você falou, é o mundo ideal, né? Entre o nada e o ideal tem um meio de caminho, né? Sim, sim. Entre o nada e o ideal, procura o seu meio de caminho possível, né? Exatamente. E nem todas as semanas são tão enroladas. Tem semanas que são um pouco mais calmas, você consegue, de alguma maneira, encaixar ali, né? Aqui deu mais ou menos e tal. Agora, sobre soft skills, o que você tem visto lá nos seus alunos, ou nas carreiras, na área de finanças, você tem visto, isso é importante, cara, precisa ter essa habilidade. Soft skills. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante destacar a questão de saber se relacionar. Cada dia mais importante. Relacionamento interpessoal, na minha opinião, é muito importante. Tá. Às vezes, você tem que se preocupar com coisas assim muito básicas, né? Que é cumprimentar as pessoas. Às vezes você vê jovens, né, que entra no ambiente, não cumprimenta ninguém, vai embora, não cumprimenta ninguém. Então, começar a se acostumar, né, a cumprimentar as pessoas, a se interessar pelas pessoas. Isso entendeu? É importante para tudo também, né? Soft skills é importante, acho. Trabalhar em equipe tem que ter um relacionamento bom, né? Sim, interpessoal tem que ser bom, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Tá certo. E de maneira legítima, né? Fazer para... Se for meu chefe, eu dou bom dia. Se não for meu chefe, eu não dou bom dia. Né? Se for muito artificial, as pessoas percebem, né? Tem que ser uma coisa natural. Né? Tá. Então, eu acho que esse é um detalhe importante, né? Você saber se relacionar socialmente. Tá. Seja na sua família, seja na sua roda aí de amigos, seja no clube que você frequenta no fim de semana, e seja no trabalho. Principalmente no trabalho, você tem que saber se relacionar. Todo mundo está te observando. Desde o momento que você entra na empresa, né, de manhã, até o momento que você vai embora, alguém está te observando, entendeu? Então é muito importante você desenvolver essa habilidade, né, de saber tratar com as pessoas. Né? Humildade também, né? Humildade é uma palavra-chave, na minha opinião, porque a pessoa que é humilde, ela se relaciona mais facilmente, e tem aquela questão do conhecimento que a gente falou antes. A pessoa que é humilde, ela se sente mais motivada a estudar, né? Porque ela reconhece as suas limitações, né? Sim. Ela reconhece a sua ignorância, enfim, a necessidade de você se aprofundar em certos conhecimentos. É verdade, você falou. Ser humilde significa que você tem mais consciência da sua ignorância. Sim, sim. Né? E no ambiente de trabalho também é muito importante você desenvolver essa virtude da humildade, vamos chamar assim, né? Para perguntar as coisas para os outros, né? Tá certo? Também, às vezes eu vejo certas pessoas, não somente jovens, adultos, qualquer pessoa, que não tem um conhecimento devido sobre um determinado assunto, na sua atividade profissional, mas também não pergunta para os outros, entendeu? Então você tem que ter essa atitude, né, digamos assim, né, tá sempre perguntando para os outros aquilo que você não sabe ou não conhece tão bem. Muito bem lembrado. Parece uma coisa besta, né, mas é uma coisa que no dia a dia vai fazendo a diferença. E essa questão que eu acho que é fundamental, que você falou, que é perguntar, né? Eu vejo muito, hoje em dia o que eu noto às vezes é que está todo mundo tão fechado nas redes sociais hoje, cada um no seu celular, ou falando no WhatsApp, no seu Instagram, não sei o quê. Sim. Parece que tem mais dificuldade de perguntar, de trocar uma informação, Sim. de fazer uma pergunta. Sim. Eu não sei e tal. E até às vezes eu vi uma resposta que não gosta, né? Sim, sim. Não, mas eu queria que você me desse uma resposta pronta, mas pronta eu não tenho. Não, sim. E aí? Então, eu acho que até essa faz falta mesmo, né? As pessoas têm mais dificuldade de saber perguntar. Exatamente. Às vezes parece que perguntar é um demérito, né? Mas não é, né? Na verdade, todos nós conhecemos algumas coisas ou muitas coisas, mas não conhecemos outras tantas coisas. Sim. Entendeu? Sim. Mesmo em finanças, né? Eu estudei muito finanças, você também estudou muito finanças. Quanta coisa que a gente ainda não conhece de finanças. Nós que estudamos muito. Imagina quem está começando a carreira, por exemplo. Aquela frase, não vou lembrar de quem, né? Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Exatamente. Né? É mais ou menos isso, né? Você estuda para descobrir que falta muita coisa ainda para estudar. Com certeza, com certeza. O mundo acabou? Não acabou. Nunca termina, né?
Nunca teve. Exatamente, e vão surgindo novidades, no mercado financeiro vão surgindo novos produtos, novas operações, a legislação muda, surgem novas regulações, e por aí vai, né? Então você tem que estar permanentemente se atualizando, estudando. O tempo todo. Tem muita gente que acha que consultando o Google, né, você tem as respostas para tudo, mas não é verdade. Agora tem o chat GPT, né, Wilson? Agora tem o chat GPT. GPT, sabe tudo. Exatamente, mas a bem da verdade é que você se limita demais, né? Se você quiser aprender por conta própria, somente através do Google, através do chat GPT. Né? Não, também acho. Na verdade, é aquela resposta fácil que todo mundo tem, né? Você for fazendo a pergunta melhor, vai melhorando a resposta. Tá, mas você sabe fazer a pergunta? Chega num nível que se não souber fazer a pergunta também não vende. Para você fazer a pergunta tem que saber, tem que ter algum conhecimento, né? Sim, sim. Se a pergunta for mal feita, a resposta tende a ser a resposta frágil. Sim, sim. Né? Então você tem que ter um mínimo de conhecimento. Não fica a pergunta, tá aquilo ali e acabou. Não acabou. Muito superficial, né? É muito superficial, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto. Na tua experiência, o Wilson, pesquisador e tanto, aliás, o Wilson participa de bancas, toda hora está lendo tese e tal. 800 bancas, mais ou menos. Nossa, Wilson! Caramba! E quantos livros? 15 mil, mais ou menos. 15 mil. Na verdade, são livros e journals. Tá. Eu assino vários journals de finanças, principalmente, e compro muitos livros. Então, somando os journals mais os livros, dá aproximadamente 15 mil volumes. Nossa! A sua especialidade é custo de capital, não é isso? Estrutura de capital, mas custo de capital também, que está relacionado, um está relacionado ao outro. Tá. Né? Embora a pergunta é outra, mas só para contextualizar. Nas suas pesquisas, na sua experiência, pensando no mercado de trabalho também, pensando até no Brasil também, né? E no mundo, mas no Brasil também. O que faz uma empresa ser longeva? Assim, quais são os vetores que realmente fazem a diferença para uma empresa crescer? Bom, aí são várias coisas, né? Inclusive que extrapolam a área de finanças. Talvez eu nem seja a pessoa mais gabaritada, né? Para dar uma boa resposta em relação a isso. Mas são muitas coisas, né? Que explicam por que algumas empresas têm muito sucesso e outras nem tanto, né? Bom, eu acho que, tentando assim falar algumas coisas, em primeiro lugar, a empresa ela tem que saber onde que ela quer chegar, ter uma visão de futuro, inclusive um futuro mais distante, né? Que vai demorar um pouco mais para chegar lá, né? E a empresa tem que também conseguir decifrar quais são as melhores estratégias para alcançar aquela visão de futuro. Planejamento, então, também? Planejamento. Também, então isso acho que é fundamental, né? A empresa saber onde que ela quer chegar, né? Ter essa visão de onde que ela quer chegar, entendeu? E depois ter pessoas competentes, né? Que ajudem a construir as estratégias para chegar lá. Isso eu acho que é fundamental. Outra coisa que eu acho muito importante nas empresas é conseguir desenvolver um bom modelo de governança. É importante que a empresa tenha uma boa governança. Ter uma boa governança envolve uma série de coisas. O que você diria que são os principais pontos da governança? Eu destacaria o papel do Conselho de Administração. Tá. Na minha opinião, pensando principalmente nessas grandes corporações, é muito importante que haja uma escolha muito bem feita de quem fará parte do Conselho de Administração da empresa. Que essas pessoas, elas não vão administrar a empresa, não vão estar no dia a dia da empresa, mas são elas que vão selecionar, né, quem serão os executivos da empresa, os gestores da empresa. Tá. E essa é uma tarefa bastante... Mas a gente hoje, quando olha as discussões de conselho... Bastante difícil, né, de ser exercida. Muito. A gente hoje, quando olha para... Não vou dizer, isso é só hoje, tá, mas particularmente hoje, quando olha para conselhos, tem Petrobras, né, e outros casos, teve aquela questão da Vale no início do ano também. Sim, e tal. Parece que os conselhos hoje estão mais trabalhando assim, para um determinado grupo de acionistas, né? É uma
coisa assim. E eu concordo com você, é uma instituição muito importante para a longevidade e sucesso da empresa. Sim. Mas parece que o propósito, e hoje na imprensa, né, a luz do dia, parece que o propósito está um pouco desvirtuado, né? Sim, sim. Talvez tenha que haver uma mudança de perspectiva, eventualmente. Realmente, a gente até vê nos livros, né, escrito lá, que os membros do Conselho de Administração são escolhidos, né, e trabalham na empresa, digamos assim, para atender aos interesses dos acionistas. É isso que aparece em vários livros, né, sobre governança. Talvez tenha que mudar um pouco essa perspectiva e dizer o seguinte: os membros do Conselho de Administração, eles têm que atender os interesses da empresa como um todo. Então temos que enxergar a empresa, né, a sua sobrevivência, o seu crescimento, né, o seu sucesso ao longo do tempo. E os membros do Conselho de Administração deveriam estar, né, contribuindo para isso, para que a empresa vá se desenvolvendo cada vez melhor ao longo do tempo. E aí, pensando, como você falou, em todos os acionistas, aí a gente pode colocar os stakeholders também, fornecedores, clientes, sociedade também, para ter uma visão mais ampla, né? Sim. Ainda sobre isso... Então, mas quando a empresa ela cumpre bem o seu papel, e na minha opinião, os membros do Conselho têm uma importância muito grande, né, nesse processo, ela está atendendo a vários interesses dos acionistas, dos credores, porque ela vai pagar, né, o que ela deve, dos clientes, porque ela vai fornecer, né, os produtos e serviços que os clientes desejam a um preço justo, né, dos colaboradores da empresa, né, que vão estar trabalhando numa empresa bem administrada e assim por diante. Todo mundo é beneficiado quando uma empresa está funcionando bem. É fundamental, né? E esses desvirtuamentos, desvios, realmente, a gente vê, né? Quanta empresa que as ações mas depois voltou. Mas a oscilação é boa, né? Teve um ruído, a ação cai. Mas depois resolveu. Tá vendo? Já resolveu. Não, mas não é bom, né? Quando você era no longo prazo, você era assim, o retorno dela até foi legal, mas olha a volatilidade dela. Olha como é que tá. Você gostaria de entrar numa empresa dessa que sobe, desce, sobe, desce? Tem gente que não tem apetite para isso. Mal ou bem, você pode até dizer, voltou, mas se não tivesse tido esse monte de sobe e desce, talvez estivesse mais alto, né? Sim. Exato. Esse é que é o ponto, né? Não é uma coisa tão simples assim. Antes de falar um pouquinho daquela nossa parte gostosa dos nossos livros e dos ESG, o que você tem visto assim que você acha que assim, acho que hoje em dia está meio claro que deixou de ser tendência, é uma realidade, acho que a questão do Rio Grande do Sul mostra muito bem isso. Mas o que você tem visto assim na literatura mais moderna que a ESG faz diferença nas empresas? Já tem alguma literatura que você acha? Tem sim. Na área de finanças, os principais journals, nos principais journals, né, tem sido publicado muitos artigos sobre a adoção de práticas ESG e o impacto disso do ponto de vista das finanças, né, das empresas. Tentando resumir aí, talvez os resultados mais importantes, o que a gente pode aí tirar como conclusão é que aquelas empresas que vêm adotando boas práticas ESG, elas acabam tendo uma maior valorização no mercado. Isso hoje já tem comprovação empírica, já? Sim, já tem alguns trabalhos que vão nessa linha, né? E por que isso acontece? Primeiro porque tem muito fundo, né, hoje em dia no mundo, que colocou, né, a adoção de práticas ESG como um critério importante para alocação de ativos. Né? Tem demanda, né, pelo ativo da empresa, pela ação, né? Exatamente. Pela dívida. Exatamente. Então, o fato da empresa ela ser boa praticante, né, de ESG, a coloca na primeira prateleira, né, na hora do gestor tomar as suas decisões de compra de ações, né? Certo. Isso é um aspecto que eu acho que é importante. Outro aspecto que eu acho que é importante é do ponto de vista dos credores, né? Pega aí os bancos de investimento, pega os investidores, né, de dívida no mercado.
esses investidores também têm, esses participantes do mercado também têm colocado as práticas ESG como um critério para concessão de crédito. Tá certo? Então, mais crédito para essas empresas também. Exatamente. Vamos chegar num ponto que até o spread, né, vai ser determinado em função das práticas ESG da empresa. Né? Tá. Não sei se já chegamos lá, né, mas acho que vamos chegar nesse ponto. Mas é um caminho, né, meio natural também. Ou seja, naturalmente uma empresa que adota boas práticas ESG tende a pagar um custo financeiro mais baixo sobre as suas dívidas, né? Mantido tudo demais constante. Tá. Né? Ou seja, mais um custo de capital. Exatamente. Então falamos de investidores de ações, falamos de credores, né? E podemos também pensar, né, do ponto de vista dos consumidores, né, dos clientes da empresa ou consumidores. Tá. Cada vez mais os consumidores, né, do mercado estão conscientes, né, de que devem procurar comprar produtos de empresas que têm boas práticas ESG, tá. que prejudicam menos o meio ambiente, têm boas práticas sociais e assim por diante. Ou seja... Então essa empresa aí, se isso não está ocorrendo tão claramente ainda, ao longo do tempo a tendência é que essas empresas vendam mais. Vende mais, com custo de capital menor. Sim. E com a ação valorizando mais. Sim, sim. Ou até podendo cobrar um preço um pouco maior. Porque na verdade, se você vende um produto até uma demanda maior, talvez você possa ter uma margem um pouquinho maior, né? Sim. Pelo menos até que a concorrência se estabeleça, talvez você tenha espaço até para ter uma margem maior, né? Sim, sim. Até porque a pessoa aceita pagar um preço maior do que o produto genérico, digamos assim, porque esse produto é diferenciado. Né? Sim, sim. Que ela aceite pagar. Não, mas eu acho que isso é bacana, porque essa questão, como você é um acadêmico, um pesquisador, melhor dizendo, tem muita gente que mas já tem alguma comprovação empírica? Tem. Sim, sim. Os trabalhos estão sendo realizados, né? Tá, mas alguns que já saíram, alguns primeiros resultados já indicam que é possível dizer, não, tem. Sim, sim. De fato tem. Sim, sim. Tá. E parece fazer todo sentido, né? Faz todo sentido, todo sentido. Você pensar agora, olha para o Rio Grande do Sul, faz todo sentido. Não é possível imaginar que as empresas que têm piores práticas ESG sejam mais valorizadas no mercado. Não, fica esquisito, né? Essas empresas, não, ela é mais ou menos, mas tem não. Chega uma hora, é aquela história, tem um momento onde é possível, mas tem uma hora quando a coisa vai ficando mais clara, a água vai ficando mais clara, Sim. que você começa a ver de fato quem é que está sendo de fato ESG, quem é que não está sendo de fato ESG e quem Sim. de fato nem tem interesse no assunto. Quem está praticando o greenwash, né, quem está praticando o greenwash, você começa a ver. Não vamos ignorar o fato que ainda nós estamos em processo de evolução em relação às métricas, né, sobre as práticas ESG das empresas. Isso não é certamente uma questão resolvida, né, no mercado, no mundo corporativo. Tá. Até porque é difícil, né, você criar métricas, né, bem objetivas sobre práticas ESG. Não, e até quando você cria a métrica, só para dar um exemplo, tá? É americana que não deixa mentir, né? Mesmo Também. quando você cria a métrica, é possível dar uma maquiada nas métricas, né? Sim, sim. Então não é fácil, né? Criar métrica já é difícil. Sim. No mundo onde criar uma métrica não é difícil nego fraude, imagina no mundo onde é fácil, onde a métrica não é tão objetiva assim, né? Sim, Pelo sim. no momento, né? Sim, sim. Wilson, os nossos amados livros, vamos falar um pouquinho deles? Para um Vamos. estudante que está querendo fazer finanças e se aprofundar. Sim. O que é aquela literatura? Assim, você tem que... Você precisa ter esse livro em casa. O que é? Bom, vamos primeiro pensar nos jovens que estão fazendo a universidade, né? Isso. A graduação, Graduação. né? Como se costuma dizer. Bom, aí livros de finanças tem vários, né? Mas eu recomendaria o livro do Ross. Na verdade, são 4 autores, né? O livro mais famoso do Ross aqui no Brasil tem 4 autores, que é o Ross, Westerfield, Jaffe e Lambe. Né?
o livro chamado Administração É a Financeira. 10ª edição ainda, não sei se é a 11ª ainda não. Não, acho que está mais para frente. Acho que, Tá 10ª, tá, tu passando aí. Vai, segue. acho que 13ª, alguma coisa assim. Então, esse livro é um livro que eu recomendo para jovens universitários, né, que querem começar a estudar finanças. Ok? Então, essa é uma leitura que vale a pena de ser feita. Tem também um livro chamado Finanças Corporativas de Valor, do Alexandre Safineto. Sei. Então, é um livro assim, de um autor brasileiro muito bom também para quem quer iniciar os seus estudos em finanças. Tem o livro do Gitman, que é bastante conhecido aqui no Brasil também. É um livro bom, Esse é antigo. É um livro bom, um livro que vale a pena aí, ser lido, né? E, bom, aí, se você já leu esses livros, né, você quer ir para um segundo nível, né, digamos assim, de outro campeonato. De aprofundamento, aí eu recomendaria a leitura são 4 autores também, o Braley, Myers, Allen e Edmonds. O livro, em inglês, é Principles of Corporate Finance. É um livro que, agora eu não me lembro direito, deve estar na 15ª edição, alguma coisa assim, né? A última edição foi publicada, acho que no ano passado, inclusive. Novíssimo. Então. Recente. Então tem esse livro, né, que eu recomendo, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais nos estudos de finanças, principalmente finanças corporativas. Né? Outro livro que é altamente recomendável é o livro do Beck DeMarzo. Esse é gostoso. É bom. O Beck DeMarzo tem um livro chamado Corporate Finance. No Brasil não vendeu muito esse livro, não faz muito sucesso no Brasil, né? Mas é tão bom. Na verdade, a tradução desse livro é da primeira edição desse livro. E ele já está na 6ª edição. Entendeu? Então, as últimas edições desse livro não foram traduzidas para português. Eu acho que a primeira não vendeu tanto, né? Então não... Mas a pessoa, né, que conseguir, né, fazer a leitura em inglês, vale a pena adquirir de alguma forma o livro do Beck DeMarzo, Corporate Finance. Isso no campo mais de finanças corporativas. Né? No campo mais de investimentos, o livro que é o mais recomendável é o livro do Bode, Kane e Marcos. O Investments. Tem uma tradução desse livro para o português, não é a última, acho que é a antepenúltima, alguma coisa assim. Esse livro vem sendo atualizado, né, ao longo do tempo. Mas no que se refere a investimentos, é o melhor livro. Né? Eu gosto muito desse livro. A nível mundial, né? No mundo todo é o melhor livro para você aprender sobre investimentos num nível um pouco mais avançado. Ok? Antes de chegar nesse livro, talvez fosse bom ter lido o livro do Ross, por exemplo. Né? Que tem uma parte de investimentos lá também, né? Exato. Acaba sendo uma leitura um pouco mais introdutória, né? Porque não tem muito atalho aí, né? Você tem que começar pela literatura mais introdutória e depois ir evoluindo. Subir a escada, né? Tem que exatamente. cada vez. Numa leitura cada vez mais avançada, digamos assim. E os jornais? Continua. Desculpa. Outro livro que eu queria recomendar fortemente, de valuation, né, que é um assunto que desperta interesse. É engraçado, valuation, tem muita gente que gosta de valuation. Exatamente, muita gente aí do mercado financeiro, né, quer aprender, né, as técnicas de valuation. O melhor livro de valuation que eu considero é o livro do pessoal da McKinsey. Né? Sei, claro. Aquele livro tem tradução no Brasil? Tem uma tem. A última edição foi traduzida para português, que é a 7ª edição. Outras edições anteriores também foram traduzidas, mas é bacana que a última edição também já foi. É um livro... Avaliação de empresas, o nome desse livro, né? Acho que é isso mesmo, né? Avaliação de empresas, valuation em inglês, né? Esse livro aí, para quem quer aprender valuation, é a melhor recomendação que pode ser feita. Tem outros livros, né? Não estou descartando outros livros. Sei, você está colocando o que você acha assim. Se o seu dia der para comprar um livro... Exatamente. Compra esse. Exatamente. Agora, esse livro, Valuation, do pessoal da McKinsey, é uma leitura um pouquinho mais avançada.
Então, antes de chegar nesse livro, é bom ter feito leituras mais introdutórias de finanças. Qual seria um... Ah, não, tá, uma mais geral, Ross... Ross, assim. Exatamente. Tá, porque já tem um monte de conceito que você tem que saber, né? Exatamente. Custo de capital, WOC, exatamente. CAPM, essas coisas tem que saber, né? Entender bem de contabilidade, né, as demonstrações financeiras, como analisar as demonstrações financeiras. Isso não é fácil. Conheço muita gente que sabe finança, mas não sabe, como não sabe, não, assim, só sabe que ativo e passivo tem que bater. Exatamente. Conceito de risco e retorno. É uma introdução à teoria de carteiras. Tudo isso daí você já precisa conhecer relativamente bem antes de ler esses livros que eu considero um pouco mais avançados. Tá. Mas você falou ali, tem o Rossi, que é uma boa introdução, você colocou ali o próprio Bode, Marcos e Keynes nos primeiros capítulos. Ele é um livro bem estruturadinho, né? Ele começa bem até... Ele vai subindo a escada devagar, né? É um livro bom também para esse ponto. Você já colocou 2 livros aí que são bons para introdução. Assim, com esses 2 você monta um bom alicerce para subir, né? Bom alicerce mesmo, né? Sim. E os journals, Wilson? O que você tem? Tá caro também, né? Com esse inglês, com esse dólar também não tá fácil, né? A assinatura dos journals, em geral, é na faixa de 100 a 150 dólares por ano. Cada um? Você recebe cerca de... Bom, depende de cada revista, mas numa média de 6 volumes por ano, sai aproximadamente uns 150 dólares. Se assinar 2, você está gastando 300 dólares ano, né? Sim. Para livros, isso não é muito, vamos falar a verdade, né? Porque você está comprando tudo mais. Eu assino 15 revistas. 15, Wilson? 15 internacionais. Isso. Parabéns. Gastam dinheiro de revista, só de revista, né? É um investimento. Gasta não, exatamente. Investimento. Sim. Mas é um negócio meio mais pesado, né? Não dá para recomendar para um graduando, né? Quem deveria estar assinando esses journals, né, de finanças são os pesquisadores de finanças. Professores, pesquisadores de finanças. Também acho. Esse é o público para assinar esses journals e fazer a leitura recorrente. É mais pesado, né? Eu posso até destacar para você, né, os 3 principais journals de finanças do mundo. Quais são? Não somente atualmente, mas já faz bastante tempo. Bom, o principal de todos, pelo menos na minha opinião, no meu gosto, é o Journal of Finance. Esse aí é clássico, né? Publicado pela American Finance Association, né? Esse é o principal journal, na minha opinião. E aí tem o segundo e o terceiro melhor journal, né? Eu considero mais ou menos no mesmo nível, que é o Journal of Finance Economics, publicado pela Elsevier, e tem o Review of Financial Studies, publicado pela Cambridge University Press. Não, desculpa, não é pela Cambridge, é pela Oxford University Press. Tá bom. Então tem esses 3 journals, né? Quem tiver curiosidade de conhecer, né? Que são pelo menos entra lá no Google e dá uma pesquisada, né? Exatamente, os 3 principais journals de finanças no mundo é Journal of Finance, Journal of Finance Economics e Review of Financial Studies. É só pensar que são 15. São 6 edições por mês. Depende. Alguns são 4, outros são 6. Alguns são 12. O Journal of Finance Economics são 12 edições por ano. Na verdade, você tem que folhear e escolher o que vai ler, né? Sim, com certeza. Esse aqui eu não vou ler, não. Esse aqui não adianta. Esse aqui não é da minha área. Esse aqui eu já... Esse aqui porque não dá tempo, não dá conta. Assim, como uma média, né, de cada journal que você recebe, cada volume que você recebe, você se interessa por no máximo 2 artigos. De 15 a 20 artigos, você se interessa por 1 ou 2. O resto você... Em média, né? Em média. Não é muito a minha praia, né? O resto porque são vários assuntos, né? Não, são vários assuntos e você, naquele momento, está com uma prioridade ou outra, né? Exatamente. Mas você gosta daquele assunto, mas agora não estou com tempo para esse assunto, né? Exatamente. Eu esqueci de mencionar uma 4ª revista que merece destaque, que é a Finance Research Letters. É uma revista de capa laranja, publicada pela Elsevier também. Ela é uma revista que ganhou uma certa notoriedade porque o fator de impacto dela é muito elevado.
Tá, fator de impacto é aquele negócio que você olha assim, muita gente lê. Exato. Muita gente cita também. É uma das métricas, né, utilizadas para você avaliar se uma revista ela está na primeira, na segunda ou terceira prateleira, né? Entendeu? Nossa, legal, hein? Agora, aí é o seguinte, né, que a gente falou, né? É o amor pelo estudo, né? Porque além do dinheiro que você gasta, são 15 para ler. É o amor pelo estudo, é o amor pelo conhecimento, né? Sim, sim. O dinheiro é até o de menos, na verdade, né? Mas porque eu não sei se vocês têm esse negócio, né? Quando eu tenho um monte de coisa para ler e não consigo, eu sofro. Sim. Né? Assim, ai, cara, eu queria ter lido aquilo, mas não dá tempo. É um negócio, conhecimento é muito assim, né? Sim. Você sofre também, nossa, mas o artigo é tão bom, mas eu não estou com tempo, agora estou fazendo uma pesquisa sobre isso, eu tenho que ler sobre isso agora, né? Sim, sim. Eu não sei se é um raciocínio muito legal, mas eu te falei para você que eu tenho 15 mil livros e journals, né? Volumes. Na verdade, eu não tenho a menor condição de ler todos eles, né? Ok? Aliás, ninguém teria condições. 15 mil volumes, eu chutaria aí umas 7 vidas, pelo menos, para você conseguir. No mínimo, né? Tá, no mínimo. Precisaria ter 7 vidas. E nas 7 ser leitor assíduo. Muito tempo dedicado para as leituras para conseguir ler talvez metade do que eu tenho, entendeu? Então, mas por que vale a pena eu ter essa biblioteca enorme? Porque eu tenho uma espécie de opção a ser exercida ou não, entendeu? Certo. Então, esses livros que eu tenho são selecionados, são livros que podem me interessar. Eu tenho assim, uma chance muito grande de me interessar profissionalmente, academicamente. Então, quer dizer, eu posso ou não exercer a opção de ler alguns desses livros. Isso tem valor. Sim. Se eu não tivesse os livros, não teria essa opção, entendeu? Sim. Sim. E a gente aprende em finanças que a opção tem valor. Tem valor. Não, e não é só isso, só para a gente encerrar aqui, que a gente está com o nosso tempo aqui já. Mas primeiro, a opção tem valor. Você está certíssimo. Você está certíssimo. E depois? Dos 4 derivativos, o único derivativo que tem preço, né, é a opção. É verdade. É verdade, Wilson. Bem notado. É verdade. Porque você paga um preço para ter a opção. Por ele, né? Você paga um pela prêmio. Opção, né? Você tem um preço. E é curioso porque você não precisa ler o livro inteiro. Mas se um dia você tiver que resolver alguma coisa, sim, você chegar na sua prateleira, olhar assim e ver aquele livro, você puxar aqui. Você pode ler uma página e sim, uma coisa mais importante naquele momento na sua vida. Aquela uma página tem a resposta que você precisava. Sim, sim. Isso não tem preço. É verdade. Isso já aconteceu comigo, né? Seja para dar algum tipo de consultoria, seja para preparar um curso mais básico, mais avançado. Eu sempre tive, né, à mão aquilo que eu precisava. Não. Raramente eu não tinha aquele livro que eu precisava naquele momento. Não. Mas para mim também. Custa caro, né? Mas dá um prazer também, né? Exato. Tem gente que gosta de roupa. Abre aquele guarda-roupa, tem tanta roupa, nem usa todas. Mas tem um prazer de ter. A gente tem o prazer de abrir e ver aquele monte de livro. Você vai ler todos? Não. Mas também me dá um prazer. E tem essa questão da opção. A hora que eu precisar, eu sei que assim, algum desses aqui eu sei que vai ter o que eu preciso. Aí você vai achar, vou preparar minha aula, vou dar minha consultoria. Estava estudando um assunto, lendo um livro, fiquei com uma dúvida, não estou entendendo isso aqui, agora que eu li isso eu consigo entender aquilo também. Meu amigo Wilson, infelizmente o nosso horário está aqui, né? Você sabe como é que é hoje em dia, esse mundo rápido, né? Sim. Está tudo tão rápido e tal. Esqueci de falar de alguma coisa? Esquecemos aqui de falar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que abordamos. Logicamente daria para a gente falar sobre outros assuntos, né? Daqui a pouco a gente faz outro, né? Também. Sim, deixar assunto para o próximo. Não, mas eu acho que falamos o suficiente, né? O mais importante, talvez. O mais importante. Conversa gostosa. Só queria te agradecer aí. Foi um prazer muito grande estar batendo esse papo com você, né? Então, eu que queria te agradecer também, um prazer enorme estar aqui com você, te recebendo aqui na nossa casinha da HB, prazer enorme. Wilson, super obrigado. Como sempre, conversa ótima, né? Adorei. Eu que agradeço. Nada. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Wilson Nakamura.
Saúde a todos. Tchau, tchau.